Por meio de uma iniciativa do Diretório Acadêmico, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Barretos, realizou um encontro histórico para a política barretense falar de política no Brasil sem o costumeiro ar de debate e acidez em defesas de ideais políticos. O auditório do Instituto foi tomado pela presença de alunos, personalidades políticas e convidados que acompanharam as exposições de ideias apresentadas pelo ex-prefeito Dr. Emanuel Mariano Carvalho, professor Reginaldo Silva, o atual presidente da Câmara, vereador André Rezec, Eduardo Petrov e também o atual prefeito Guilherme Ávila. Conseguir reunir todas essas lideranças políticas para falar de reforma política, deixando de lado o embate que sempre toma conta deste assunto quando ocorrem esses encontros, foi a maior vitória do Instituto, na opinião do professor Sérgio Azevedo. A gente tem muito a agradecer a presença deles, que prontamente eles atenderam o nosso chamado e vieram aqui enriquecer essa discussão. Surpreendentemente, os 5 estão presentes hoje, ninguém teve um imprevisto. Então acredito que esse debate aqui, que não é um debate, é uma mesa redonda, né, onde eles vão discorrer sobre o mesmo tema, e nós vamos evitar qualquer tipo de conflitos políticos aqui, não é esse o intuito, né? Vai enriquecer muito aqui para esse pessoal que está nos prestigiando com relação ao conhecimento político, né, que é o objetivo dessa mesa redonda. As pessoas elas vieram aqui para escutar sobre a reforma política que está sendo decidida no Legislativo Federal e entender um pouquinho mais as consequências que trarão para nós, né? Os participantes falaram sobre o encontro e também o seu tema, sendo quase unânime o posicionamento de que um encontro assim pode, inclusive, impactar na política local. Iniciativa magnífica, louvável por parte do Instituto Federal, a realização de um debate para que os seus alunos e a comunidade, mesmo a comunidade de Barretos, possa discutir um pouquinho sobre a reforma política, essa tão esperada reforma política. Quanto tempo a gente espera? E a gente gostaria que o que se decide lá seja realmente o que nós queremos que se decida, porque às vezes a reforma que vem não é a reforma que o povo brasileiro gostaria e que necessita. Eu acho que é uma iniciativa muito boa que deveria se reproduzir, principalmente nas escolas, né? Porque educação política é o que mais o brasileiro está precisando. E quanto mais a gente discutir esses temas, desenvolver o raciocínio e a população se conscientizar, melhores serão as decisões delas na hora de votar, na hora de apoiar A ou B, não é? Então eu acho que a ideia do Sérgio aqui do Instituto Federal foi maravilhosa e deve ser reproduzida em várias outras escolas. Eu acho muito importante porque nós estamos discutindo aqui a reforma política. E hoje nós sabemos que o sistema político atual está muito complicado, que realmente precisa mudar. E precisa ser debatido com a sociedade, porque muitas vezes fala assim, precisa da reforma política. Mas o que precisa realmente de uma reforma política? Pode ser uma reforma política e ficar pior do que está. Então é preciso discutir e mais do que a reforma política, é preciso que o cidadão comece a se informar, se inteirar, participar da política e ter realmente informações concretas. Acho que é importante para a gente discutir e aproximar a população, principalmente a população estudante, que é uma geração que está vindo agora, para esse debate político da reforma, que é muito importante, né? A reforma, ela, em alguns pontos, ela é positiva, em outros ela continua sendo negativa para o sistema eleitoral. E, na verdade, eu acho que não tem que ser chamado de reforma política, tem que ser chamado de reforma eleitoral, porque ela só está mexendo na eleição e não no sistema político como um todo. Então, é importante a gente deixar claro isso e mostrar como isso pode impactar na prática os eleitores, né? Eu acho muito interessante, e principalmente o mais interessante de tudo é a participação dos alunos aqui do Instituto Federal, onde pôde ser falado e ouvido por parte das pessoas que aqui estiveram diversas opiniões inclusive conflitantes, divergentes entre alguns assuntos, outras convergentes, quase que unânimes, que é um tema extremamente atual, principalmente pelas mudanças que o país está passando e que ele precisa fazer. A reforma política é a primeira para que o país possa mudar definitivamente. Se nós continuarmos com o mesmo sistema político, nós não vamos ter mudanças. As denúncias vão continuar, toda a dificuldade feito simplesmente por uma eleição e depois, quando se é eleito, esquece aquilo que foi falado na campanha. Então, para que isso mude, o sistema político, eleitoral, partidário no país precisa mudar. Reunir em uma só mesa tantas lideranças do setor político, que por muitas vezes apresentam posicionamentos diferentes nas mais variadas situações, foi sem dúvida uma grande aula oferecida pelo Instituto Federal e também pelo Diretório Acadêmico.